Boa noite, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. A pandemia causada pela Covid-19 forçou a sociedade a se recolher e a se adaptar a um novo modo de relacionamento. No meio corporativo, a pandemia acelerou um processo que já estava em curso. E o trabalho remoto, antes opcional, está se tornando obrigatório. Nas relações pessoais, as redes sociais passaram a ser quase que um monopólio para o relacionamento com amigos e familiares. Mas qual será o efeito desse confinamento? O ser humano está preparado para se entender e aprender remotamente? Que reflexo isso causa no aprendizado das crianças? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o psicólogo Euclides Mornadelli. Boa noite, Euclides, como vai? Boa noite, Marcelo. Boa noite ao telespectador. Muito bem, vamos começar falando um pouco sobre a questão das reuniões de trabalho, estudos e bate-papo online, né? Euclides, como que isso tem afetado o entendimento e o relacionamento das pessoas? Bem, Marcelo, podemos falar um pouco disso, mas eu gostaria de fazer uma contextualização. Diga. Nós pensarmos simplesmente a questão da interação pelos meios tecnológicos é um pouco pobre. E eu penso que a gente tem que refletir que nós estamos num momento, e nesse momento, nesse clima total, é que acontece esse meio de comunicação tecnológico. E onde que nós estamos? Nós estamos num clima de esgarçamento, de modificação, de transformações radicais, onde nós, em alguma medida, pessoas mais sensíveis ou pessoas mais bem estruturadas se defrontam com o medo. Um medo muito grande para os mais sensíveis e nem tanto para quem está numa condição psicológica diferenciada, mas, aliás, não é um medo, são vários medos que estão acontecendo. É o medo da pandemia, é o medo da doença, é o medo de perdas de pessoas próximas, mas também é o medo do outro. É o medo da outra pessoa, é o medo do seu colega, é o medo de que a sociedade se desagregue, se falta alimento, se as pessoas vão corresponder a esse contrato social. Então nós estamos diante de uma discussão também, além da doença, que é da natureza, dos códigos sociais e se eles vão se manter ou não. Isso causa uma enorme incerteza em todo mundo, né? Então, parece aqueles aplicativos quando a todo momento você olha, você está no Google Maps, no Waze, né? Você está andando na rua e de repente você errou um trajeto e lá fala calculando a mudança de rota. Não é? Parece que nós estamos nesse momento. Não dá uma impressão um pouco assim? Todo momento você está em mudança de rota. Então isso tem levado as pessoas, não é simplesmente a trabalhar no meio tecnológico, com o meio tecnológico. Elas vão trabalhar com um grau de incerteza muito grande, como as pessoas do lado de lá estão, vou ter trabalho ou não vou ter trabalho, como eu cuido dos meus filhos. Então, essa mudança de modelo de trabalho, ela tem trazido sim muitas angústias para as pessoas mais sensíveis, e eu vou falar muito aqui, que é o meu campo, do olhar das pessoas que são mais sensíveis a essa realidade ou a mudança de realidade. Via de regra, nós precisamos de uma certa estabilidade para a nossa cabeça funcionar melhor. Né? A gente sempre promove um desequilíbrio, mas é como andar. Você andar, você cai para frente e põe o pé, né? Cai para frente e põe o pé, você desequilibra e anda. Nesse momento, nós estamos catando cavaco, né? Tropeçamos e estamos catando cavaco, como se diz, né? Difícil levantar de novo. Difícil, desequilibrado. E no meio profissional, essa nova modalidade invade a nossa vida. Então tem gente reclamando ou sofrendo por conta de estar trabalhando muito mais com a tecnologia. A todo momento você está dentro da sua casa ou na empresa, enfim, mas trabalhando distante e em contato a todo tempo com o tecnológico. Não tem mais barreira de horário.
As barreiras se borraram muito. Você está na família, você está fazendo tarefa de casa e ao mesmo tempo está trabalhando. Acho que muitos telespectadores devem se identificar com isso, não é? Então, para uma certa categoria que está trabalhando desta forma, esse trabalho tem sido mais desgastante. Também tivemos um problema que é de você, de repente, não ter as técnicas de habilidades de lidar com esses recursos e está tendo que aprender tudo isso agora. Porque não há outra alternativa. E não é coisa simples, eu fico descabelado. Não, acho que a maioria foi pega de surpresa nisso, né? Pega de surpresa, então a gente fica investindo muito tempo também numa nova tecnologia que você desconhecia. E que falha, né? Volta e meia ela falha. E que falha. Há uma ruptura na comunicação também. Então, em si, para o adulto, essa tecnologia de home office, de reuniões via meios tecnológicos, eu vejo que tem gente com mais dificuldade e outras com menos dificuldade, levando muito bem. Mas esses detalhes, e principalmente o clima emocional que a gente vai levando junto, ele não está fácil. Eu diria que para a maioria das pessoas, né, mais de 50%, talvez muitas que estão nos ouvindo não se enquadrem nisso, né? Mas aquelas pessoas mais reservadas, mais conservadoras em termos de rotina, de continuidade, estão sofrendo. E principalmente pelo acúmulo de atividades que não estávamos acostumados. Ou seja, mudança total na rotina. Total. Entra, junto com o trabalho, uma mudança da rotina de casa, para quem cuida da casa. Né? Essas pessoas estão dobrando jornada, né? Tanto mulheres quanto homens, estão dobrando jornada para fazer aula com os filhos, para brincar com as crianças. Há uma faixa de classe social que delegava quase que totalmente isso para terceiros. Exato. E agora não tem jeito. Exatamente. Então, mais ou menos esse panorama que eu gostaria de colocar para a gente pensar a tecnologia, não é num cotidiano que se diferencia só pela tecnologia, se diferencia também por esse modelo de vida. Porque, pode falar. Tem mais um detalhe que eu acho que é interessante a gente refletir juntos. Mudando um pouco a frase de que algum pensador colocou, né, que era homens fortes fazem... Não, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Eu vou mudar um pouquinho, porque homens fica... Lembro do ditado. Homens fica hoje meio politicamente incorreto. Então, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos agradáveis. Tempos agradáveis fazem pessoas frágeis. E pessoas frágeis não fazem. Têm dificuldade de enfrentar tempos difíceis. E é o que a gente tinha por aqui, mais ou menos. E nós estamos há longo tempo, né, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, exato, em tempos muito cômodos, né? A complexidade nos traz tudo pronto. Não é? Não faltava comida, e de hoje, uma maneira geral, pelo menos. De maneira geral. Hoje quem pode plantar? Hoje nem uma fábrica de carro sabe como produzir o seu próprio carro. Se faltarem as coisas para essa massa de pessoas organizadas dessa forma, e que a pandemia veio a desagregar nosso modo de vida, produção e ordem, a gente está temendo muito esse desarranjo social também. Não é só a pandemia, né? Se uma fábrica de carros perde conexão com seus trabalhadores e não pode produzir caminhão, como que o alimento vai ser distribuído? Uma coisa gera outra. Gera outra numa complexidade muito grande e numa velocidade muito grande. É verdade. Então, uma verdadeira bola de neve que pode acontecer. A insegurança está muito alta. Ou seja, o que contribui também para uma série de problemas comportamentais das pessoas, né?
Penso que sim. Não só penso, como a gente está verificando isto na prática. Na prática. Certo. Você está sobrecarregado com um desafio de trabalho novo, né? Volto a dizer, isso não é característica de todas as pessoas. Tem gente muito mais preparada para lidar com desafios, com mudança de clima, com mudança de... acha essa coisa toda um desafio. Tem até uma beleza nisso, né? A pessoa vibra, fica animada. Já está perfeitamente adaptado. Se adapta muito rápido, né? Agora, a maior parte das pessoas necessita de uma certa segurança, de uma certa estabilidade, de uma certa rotina para se manter razoavelmente equilibrado. As mudanças precisariam ser mais controladas e nós estamos sem controle. Exato. Até mesmo a máscara, né? O ato de usar a máscara tem provocado muita gente que não gosta, que simplesmente não quer, que sente pânico, não é? Perfeito. É um exemplo. Não é? Até a máscara incomoda hoje, né? É um exemplo. É verdade. Mas você ia dizendo que pode haver com essa ameaça de ruptura, né, da questão da sociedade, a gente só faltou que problemas que podem acontecer, que só faltou responder isso. Sim. O que a gente tem mais visto? No momento, são transtornos ligados a excesso de ansiedade. Uma certa ansiedade é razoável a gente tem toda essa instabilidade. Quando passa de um certo limite, nós começamos a funcionar mal, né? De outra maneira dizendo, a gente vai se encontrando pessoas já com sintomas principalmente de ansiedade e irritabilidade. O fato de não ter controle, o fato de estar sempre ameaçado e o fato de você nada que você faça por um longo espaço de tempo traga uma certa tranquilidade, vai elevando muito essa ansiedade e, como consequência, a gente pode entrar em situações de conflito pessoal, conflito familiar, deprimir-se é uma outra resposta, um outro tipo de resposta, né? Que em vez de você se irritar e atacar a vida e o mundo aí para fora, você se ataca. A gente pode entender a depressão como um certo ataque a si mesmo, né? Voltar a agressividade para si. E isso é o que tem mais aparecido, né? Nas nossas questões, nos adultos e jovens. Nas crianças a questão já é mais de transtornos comportamentais. A criança sempre não está ainda com a sua estrutura psíquica formada como um adulto, então o sofrimento aparece mais no comportamento, nas condutas, inicialmente, geralmente isso é assim, e aí elas aparecem com transtornos comportamentais. Hoje, muita gente se reúne de forma online. Na maioria das empresas, inclusive outras instituições também, igrejas e tal, se reunindo de forma online. Essas reuniões, Euclides, elas tendem a ser menos ou até mais produtivas por conta de você estar ali, todo mundo está ali aparecendo na tela ali. O que isso significa? Marcelo, o que eu posso observar e ouço, o material que a gente acaba tendo contato e coletando e tendo contato, é que depende muito das pessoas, o aproveitamento da dinâmica do grupo, o aproveitamento e a dificuldade com as reuniões. É claro que tem uma diferenças óbvias, né? O fato de você estar em reuniões online e trabalhando em casa, você não participa da cultura da empresa. Isso é um agravante. Então, há empresas que hoje elas fazem questão de ter a maior parte do seu trabalho via remota, mas uma pequena parte, ela exige que os funcionários estejam lá para manter uma certa visualização, sensibilização do funcionário a respeito das diretrizes daquela empresa. Senão vai perdendo
né? Esse distanciamento faz com que o funcionário tome uma autonomia de atitude que não condiz mais com a filosofia da empresa. Então hoje a gente vê isso. Em regra geral, o trabalho consegue ir se mantendo para as atividades que comportam, né, comunicação e realização de trabalho, de vendas, não operacional. Operacional não tem jeito, né? Mas onde a comunicação é feita via online, tenha outros detalhes que podem ficar comprometidos, mas tem funcionado bem e as empresas têm ganhos e perdas. Alguns ganhos a gente pode falar é a comodidade, o custo menor, a locomoção menor. Algumas empresas estão reunindo funcionários para dizer, bom, vocês têm essa vantagem agora, o que vocês podem dar em troca para a empresa? Uma forma de, vamos reduzir esse custo, compensação. Já que caiu o custo para vocês, vamos retribuir um pouco para a empresa? Vamos diminuir os nossos custos? Então, até isso chega-se, né, a falar. Mas, sem dúvida nenhuma, os funcionários se beneficiam por essa comodidade, por essa diminuição de deslocamento, rapidez na comunicação, organização na comunicação, viabilizou uma organização. O que se perde? Eu falei dos ganhos. E o que se perde? Se perde contato, se perde essa interação como a que nós estamos tendo agora, né? Olho no olho, você está olhando, você sempre vai estar olhando no buraquinho da câmera, né? Eu estou olhando no buraquinho da câmera, eu não estou vendo o telespectador, eu não sei o que ele está olhando e transmitindo para mim. A gente se comunica muito pelas expressões faciais. A modulação da voz, eu não sei se seu olho está aceitando ou não aceitando. Então a gente perde essa sociabilização. Isso é estressante porque estar em contato com o outro nos dá a notícia do que o outro está pensando de nós por essa comunicação. Então estressa um pouco mais porque eu não tenho notícia. Além de algumas coisas curiosas, né? Como tive a oportunidade de falar com você, né? Sobre a questão de, numa reunião, eu estou observado e observando a todos. Então eu me modulo melhor. Numa reunião mediada pelas câmeras, pela tecnologia, eu posso estar lá com hábitos esquisitos, né? Olhando só para você, né? Olhando só para você e mirando o que você faz, num lugar que se eu tivesse numa reunião aberta com todos... Não seria possível. Não seria possível. E eu me falar, pô, o que você está olhando só para mim aqui? Você tem alguma mania, alguma tara? Já seria um ponto negativo. Seria um ponto negativo. Então, são curiosidades que, assim, com essa mudança a gente vai observando. Com relação ao ensino online das crianças, as crianças conseguem, na sua avaliação, aprender tendo aula pela tela, pela internet? Eu vou falar do mais fácil para o mais difícil, vou tentar fazer isso, na minha opinião. Os jovens adultos, eles têm uma facilidade maior, porque eles mediam conhecimento pelas regras da fala. Então tem o simbólico, você me dá determinadas instruções e eu consigo aprender essas instruções e regras e observar. A criança tem um aspecto muito mais complicado que a gente teria que falar sobre o desenvolvimento de uma criança para subsidiar isso que eu vou dizer agora, mas não é tão simples assim. A criança, ela além da aprendizagem, da mediação pela fala, ela precisa estar motivada. E o que motiva uma criança, quando são crianças muito pequenas, berçário, né, até 2 anos, até 3 anos, depois até os 7 anos o pré, o ensino infantil e depois o Fundamental 1, Fundamental 2, a gente tem variações muito grandes na competência da criança em poder aprender. Eu diria para você que no começo o Piaget define e a gente observa que a aprendizagem é sensório e motora. É muito sensorial.
e precisa do olhar, da voz, da relação social, do contato, do movimento. O esquema de aprendizagem da letra precisa ser tátil, precisa ser olfativo, precisa misturar o M da maçã com o cheiro da maçã. Porque a aprendizagem e a competência simbólica depende da integração sensorial. E o que é a integração sensorial? É a percepção. E a percepção é a união do cheiro com a audição, com a visão, com o tato, com o gosto. A tela não proporciona isso. Pelo menos até hoje não tem tecnologia que faça. Não, vai acontecer se a gente chegar no Matrix e botar aquele pino que faça a estimulação neuronal, não é? Ainda está longe. Ainda estamos longe. Então, veja, uma criança que aprende por todas essas vias, não tem lógica eu dizer para você que ela vai aprender bem por alguma tecnologia, por aula remota. Claro, cada vez que a cada idade dessa, a cada fase dessa, a criança simboliza mais e mais competência ela tem para aprender. Isso não quer dizer que a gente não deva fazer o trabalho via remoto, porque é a única opção que tem. É a saída, né? Mas vai incluir muitas dificuldades. A dificuldade de ter um mediador dentro da casa, que vai ter que ser um pai ou uma mãe, ou um cuidador. Tem que ter um mediador, a figura do mediador. Vai ser preciso, porque quem vai motivar a criança, quem vai brincar com a coisa que está junto com a criança? Um professor está com... Eu tenho uma menina com 9 anos que eu acompanho, que ela vê uma salinha de 8 crianças, que a sala dela só tem 8, e ela faz uma interação espetacular. E aprende, faz todas as atividades. E outra, com a mesma idade, não consegue se fixar. Porque uma tem já uma competência desenvolvida de atenção simbólica, de se agradar daquela dinâmica, e outra precisa do olhar e do contato. Tem uma que está simbolicamente representando aquela aprendizagem como algo de valor. E tem outra que a aprendizagem não vale nada para ela. O que vale é ir para a escola fazer festa com os amigos. Aprender seria o secundário. Certo. O efeito colateral. E nesse caso ela não está tendo nada. Indesejado. Certo. Ela só aprende para estar com os outros. Você vê, como que eu posso definir se vai ser bom ou não para duas crianças tão diferentes? Isso no adulto também. Tem alunos da faculdade que vão sentar lá e falar, eu estou aprendendo, isso é uma maravilha, isso é um recurso que eu tenho, então eu vou seco para pegar aquele conteúdo. E tem outro que vai lá para passar a faculdade. Ele não é uma demanda social que ele odeia. Eu tive alunos na faculdade em proporção de 70% numa sala, que estavam descontentes com o fato deles terem que ser validados por uma instituição. Eles queriam fazer a faculdade sem precisar fazer nada. De prova, preferência, eu cheguei a fazer uma ironia que era, de preferência, eu deixaria uma folha de papel sulfite em branco, eles escreveriam, eu me aprovo e sou competente para exercer essa função, assina e é o diploma. Eu brinquei com isso, claro, não é? Porque havia alunos extremamente descontentes com essa perspectiva. Então você vê que cada pessoa vai ser uma pessoa aí nesse trabalho e nesse trato, que vai ter que ser... Agora, avaliar então passou a ser bem mais complicado, então. Avaliar também. O meio tecnológico, digital, a aula remota, vai ter que ter muitos artifícios para conseguir definir que aquela pessoa faz aquela prova e que é ela mesma que fez. É verdade. Pode ter alguém ali do lado, né? Não tem nenhum método que não tem. Desenvolvido. Tem hoje sistemas, mas é assim, muito na confiança. Não é? Exato. O que penso que vamos caminhar para o sistema híbrido, né? Um sistema que vai ter muito conteúdo remoto e que outros conteúdos práticos e que exigem essa interação, né? Não pode se aprender uma clínica, por exemplo, num conteúdo através de um meio remoto. É verdade. Né? Esse vai ter. Então são sistemas híbridos que vão chegar, eu imagino que já tem e vão se ampliar, mas que têm as suas peculiaridades, dificuldades e benefícios. E nós vamos ter que buscar uma adaptação.
Euclides Lunardelli, psicólogo Euclides, muito obrigado pela sua presença aqui, por todas essas reflexões e informações. Grande abraço. Eu que agradeço, espero ter contribuído de alguma forma. Ok, já vamos embora. Boa noite para todos, até domingo que vem.